canal Açor tem o privilégio de ter no seu canal sempre a saúde em primeiro lugar. E continuará. Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor. E hoje, na Ilha das Lajes, estamos de novo com o médico, não dizendo assim, Carlos Carvalho. E vamos falar de uma doença que não é doença, mas é que causa as doenças, se é assim o nome técnico que se pode chamar, que é o intestino. O intestino, para muitos pesquisadores e cientistas, foi o causador de nós, humanos, ter a doença. Porque não há doenças, mas sim há doentes. E um dos causadores é o intestino, porque os nossos antepassados, com o sangue já contaminado, vão passando sucessivamente. O que é que nos dias de hoje, com a alimentação que temos, com tudo o que temos, o que é que podemos evitar que este intestino nos prejudique tanto? Bom dia, sim, boa tarde, aliás, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora a que nos escutem. Agradecido pela gentileza de fazer este programa, venho aqui dizer que é as triquinas, a triquinose, que são uns vermes que furam os músculos e tudo isso e que dão grandes crises de reumatismo, etc., que não é reumatismo, é parasitarismo. Mas essa do porco é em tudo, em qualquer tipo da carne de porco, mesmo no torresmo? E qualquer tipo de carne de porco, mas principalmente contrai-se se consumir carne de porco não bem cozinhada. Mas mesmo assim está sujeito a que possa ter contaminação de triquinas. Isto nem sempre se consegue observar em exames de análises clínicas. Muitos destes parasitas não são visíveis, só os detectamos pelos sintomas. E quanto à parte vegetal que a gente vamos comprar nos mercados, elas convém sempre em casa pôr naquela pana, fazer uma limpeza entre uns 10 minutos com a água. Antes era com a pintura e outro, hoje que ela foi retirada praticamente do mercado, às vezes enquanto aparece aí, faz-se com lexívia, não ora se a quantidade. Concordo plenamente, sobretudo com os cloretos, por uma razão. O cloreto é muito mais biologicamente aceitável pelo nosso corpo. Claro, não se vão pôr agora a beber lexívia, não é? Portanto, mas o nosso corpo reage melhor portanto, ao estímulo do cloreto. Tem maior identidade bioquímica no nosso organismo, em termos de ação. Daí que, em pequena proporção, deve-se colocar umas gotas de hipocloreto na água. Que é num litro, 10 gotas num litro de água? Mas nem é preciso tanto. Não precisa tanto. Basta 5 ou 8 gotas para 1 litro e meio de água e perfeitamente passar os vegetais lá, deixá-los um bocadinho... Uma meia hora, uma hora. Nem é preciso tanto. Meia hora dá à vontade. Deixá-los aí e depois de já ter feito a lavagem, deixá-los aí e pronto. E depois, se quiser, pode lavá-lo mais numa água corrente e estão prontos a cozinhar sem problema. Pronto, o intestino praticamente não foi É tudo o dito. mestre, o intestino é o mestre da saúde. O intestino é a chave do êxito para viver bem e estar saudável. Basicamente é isso. O cancro e todas as outras doenças começam todas por um intestino tóxico. Todas por um intestino tóxico. As crises de reumatismo vão todas pelo intestino também. Todo o tipo de alimentos mal usados, mal combinados e em excesso é indutor de doença, ou seja, igual a intestino tóxico. Daí que é importante, para desintoxicar o intestino, sobretudo quem não tenha
graves doenças da parte intestinal, como por exemplo colite ulcerosa ou colite de Crohn. Quem tiver problemas intestinais, ou mesmo que os não tenha, convém de tempos a tempos fazer uma lavagem de cólon para desintoxicar. 3 vezes por ano? 3 ou máximo 4, se houver necessidade. Mas no mínimo? No mínimo 3 vezes por ano, perfeitamente. No princípio do ano, é meio no fim, quando se come muita porcaria, sim, sim. das festas. Evitar, sobretudo, comer doces. Os doces são a pior coisa que se come para o corpo e, sobretudo, para o intestino. Mas mal. Não é verdade. Temos que dizer a verdade. Porquê? Porque os doces vão levar açúcar de má qualidade ao corpo e é indutor da fomentação de mucos que impedem a absorção das células. Portanto, o organismo, cada vez que se tem que defender, segrega mucos para se defender. E isso é para impedir certas coisas. O que acontece ao comermos doces? Estamos a segregar mucos no aparelho digestivo sem necessidade e não nos deixa depois, bloqueia depois a assimilação dos outros nutrientes que são importantes. Uma coisa que eu já disse, a fruta é muito importante ser consumida, já falei aqui isso, volto a falar, é muito importante consumir fruta, mas a fruta, para ser bem aproveitada pelo organismo, deve ser consumida de preferência sozinha, é o ideal, fazer só refeição de fruta, entre as refeições principais, fazer uma refeição de fruta, o que seria um lanche de outra coisa qualquer, ser somente fruta. Ou então começar a refeição primeiro pela fruta, esperar quase meia hora, não é preciso tanto, mas quase meia hora, não deixar cair a meia, uns 20 minutos, e começar então a refeição, primeiro depois por uma sopa e depois então... Eu estou-me a rir porque aqui é o contrário, é após a comida que comem a fruta. Mas é aqui, é em Portugal e é em quase todo lado. É errado. Quando se, eu vou explicar, quando se come fruta no fim, ou mesmo depois de comer um cereal, ou o que for, quando se come a fruta depois disso, o que é que acontece? O açúcar que a fruta tem, que é a frutose, é absorvido, mas os nutrientes da fruta ficam bloqueados pelo resto do alimento e essa fruta entra em putrefação no organismo. Portanto, o subproduto que iria beneficiar não beneficia. O que é que provoca? Fermentações e gases. E isto é igual a má digestão. Quando a fruta é para promover a digestão, para ativar as enzimas, nós fazemos tudo ao contrário para ela destruir. Esse é que está o erro. É isso. Outra coisa que nós fazemos com regularidade é, à refeição, tomar bebidas geladas. Nunca se deve fazer isso. E também não se deve beber muita água à refeição. Porquê? Porque à refeição, antes da gente fazer a primeira ingestão do alimento, o corpo, através do estômago, o estômago já está fora do intestino, mas convém, porque aqui há parte de assimilação e boa nutrição, daí que a gente tem que dizer. Os sucos do estômago, que aliás é ácido puro, ácido clorídrico, está já preparado e já estão também no estômago preparadas enzimas que já foram segregadas pela vontade de comer, já lá chegaram do pâncreas e também do fígado, da parte da vesícula. Chegaram já os respectivos que estão à espera. Está tudo preparado, já estão segregadas enzimas para... E o que é que a gente faz? Bebe água gelada, ou mesmo muita água sem ser gelada. O que é que acontece? Vamos diluir aquele caldo que estava já preparado para receber. Ou seja, atrasamos o fator digestivo e perturbamos
a respectiva, portanto, composição que já estava preparada. Daí, esta digestão vai ser já uma má digestão. Podemos tomar líquido com a refeição? Sim, não muita quantidade, pequena quantidade, mas sobretudo quente. Há estudos até que diz meia hora antes ou depois. Ou então mesmo durante, pode-se tomar, mas sobretudo quente. O mínimo e, quando muito, um chá, portanto, uma infusão de planta, que até o ideal é que seja estimulante a digestão. Que planta estimulante a digestão eu aconselho? Por exemplo, alcachofra, que vai beneficiar o fígado, São Roberto, que tem várias propriedades, até anticancerígenas e tudo, mas que auxilia a digestão. Melissa ou cidreira, que é calmante e beneficia a digestão. Quer dizer, qualquer uma destas pode ser usada. O boldo também. Portanto, quer dizer, plantas do foro benéfico à digestão. Isto é o que seria ideal para ter uma vida sã, sem problemas e um longo desempenho. A limpeza do intestino, tudo bem, mas ainda falta uma limpeza, será para a próxima vez. A limpeza do sangue, ou então falaremos de cancro. Sim, as limpezas de sangue são importantes. E o intestino é muito importante na chamada limpeza do sangue. Pois, também. Porque a vida da carne está no intestino e no sangue. Mas o intestino em primeiro. Mas o sangue, que eu disse, o sangue é o que vai lá buscar os nutrientes para as células. Cancro igual a doença celular. Doença celular por má nutrição da mesma, por adicionar substâncias impróprias, assim vem o dito cancro e outras doenças. Para a semana falaremos então do cancro e as suas derivadas doenças do intestino. Sabemos por onde ele passa. Intestino fora. Vamos então para a semana falar do cancro. Sem dúvida. E uma boa tarde, ou uma boa noite, ou um bom dia, como acabou de dizer, mas eu digo sempre um bem-aja a todos vós. Muito grato e aproveitem o máximo que possam. Obrigado. Porque um programa de saúde não é para todos, é para aqueles que estão inteligentes e que querem ter uma boa vida. Podíamos fazer programas de muita coisa, mas o mais importante... Queria só aqui acrescentar uma coisa. A saúde não se adquire por tomar remédios. A saúde adquire-se por métodos preventivos. E o maior método preventivo está na forma de vida, o método de vida e, sobretudo, o método alimentar e os pensamentos que nutrem. Isto é saúde e verdadeira prevenção. Ou seja, mais do que qualquer vacina, acima de qualquer vacina, a verdadeira garantia da boa saúde é a boa vida no sentido correto de normas saudáveis, a boa nutrição, o bom descanso, o bom exercício e o respeito pela natureza e pelos demais. É isto. Assim mantém-se a saúde. Com medicamentos, os medicamentos já não são para a saúde. São exatamente para a doença e frequentemente mantêm doentes. É verdade. Bem, e agora... Bem-ajam. Bem-ajam e até ao próximo programa. Até à próxima. Obrigado. Antes disso, que o intestino é muito importante no nosso corpo, temos dois aspectos do intestino a considerar, que é o intestino delgado, onde se faz as absorções, e o intestino grosso, onde se faz exatamente as eliminações, onde se fazem as eliminações. Portanto, os dois intestinos, que no fundo acabam sendo como só um, mas com diferentes funções,
e, portanto, e com diferentes domínios, acontece que são importantíssimos. Primeiro que tudo, toda a alimentação que nós fazemos, ela visa, basicamente, fornecer energia e nutrição ao organismo, e neste caso ao quê? Às células. E daí que todo o processo de nutrição passa, obviamente, pelo fator da digestão. Se não houver uma boa digestão, não há uma boa assimilação, não se deu uma boa nutrição e gera-se doença. Ora, num processo destes, para que haja uma boa assimilação e uma boa nutrição, e essa assimilação faz-se pelo intestino delgado, tem que haver um fator de benefício do nutriente. Ou seja, o que se come, é preciso ter cuidado com o que se come, não é só pôr na boca qualquer coisa para dar a sensação de estar satisfeito, mas sim saber o que se come. Primeiro ponto. Segundo ponto é que o alimento tem que passar por uma boa mastigação em primeiro lugar. Primeira fase da nutrição e da boa absorção passa por uma excelente mastigação. Falta de dentes, portanto, e comer demasiado depressa, são coisas que prejudicam a digestão, porque fazem com que os alimentos não estejam em condições de ser bem absorvidos e vão depois causar problemas gástricos e intestinais. Então, nós temos que ter primeiro cuidado na boca. É o primeiro cuidado. A saliva é muito importante. Ela tem enzimas, é onde começa precisamente a digestão, é quando aquela parte da comida passa a ser mastigada, vai se transformar em bolo alimentar e é depois deglutido, ou seja, engolido, passa para o estômago, no estômago é transformado pelos ácidos, passa ao duodeno, recebe os sais biliares, recebe tudo aquilo, os sucos pancreáticos e vai aí direitinho como quimo, que é o nome que se dá a isso, essa pasta vai como quimo para o intestino delgado. O intestino delgado tem uns órgãos que são, portanto, como fazem lembrar, portanto, os tentáculos que estão recolhidos e depois abrem quando o alimento chega e faz a absorção por aí. São chamadas vilosidades intestinais. E absorve toda aquela massa, o que é possível absorver dessa massa, e tudo isso vai diretamente para o sangue, para ser distribuído às células. Portanto, tudo aí vai diretamente para as células, porque é a corrente sanguínea que vai nutrir as células. E o sangue que nutre as células é o sangue purificado, o sangue arterial de que eu falei da outra vez quando falámos sobre o coração e as doenças cardiocirculatórias. Daí que este sangue purificado, o sangue oxigenado, é o chamado sangue arterial, é aquele que vai levar tudo o que é necessário às células. As células vão recolher, e basicamente o que vai ser recolhido para as células é
principalmente todo aquele líquido açucarado que é retirado da nutrição. Portanto, as células nutrem-se à base de açúcar. Mas não é o açúcar que a gente vai comprar ali à mercearia. Esse açúcar pode servir de emergência para uma situação de baixa de açúcar, mas não é assim que nós vamos alimentar as células. Elas precisam de algo mais do que isso. E isso vai nos outros componentes. Além do açúcar, há os sais minerais que vão distribuídos em íons e que vão ser absorvidos pela célula também, tudo isso. Daí que todo o processo é muito importante na chamada fase metabólica, portanto, quando é feito a absorção. Há duas fases na parte metabólica, o catabolismo e o anabolismo. Portanto, e essas fases, mas isso fica para a gente depois mais tarde explicar, que isso é demasiado já demasiado para além daquilo que a gente quer aqui falar. Ora bem, ainda explicando isto, o intestino é importante por isso tudo, sobretudo o delgado. O que não é aproveitado nessa absorção é mandado passear para o outro intestino, que é o intestino grosso. Através, portanto, quando cá embaixo o intestino, portanto, o intestino grosso recebe o que vem do intestino delgado, através precisamente da válvula ilion-cecal, através do seco, e precisamente que é aí ao pé que está também o apêndice. Quando recebe o que vem de lá, ele vai armazenando e vai distribuindo, que é aquilo que se chamam fezes. E vai distribuindo. Portanto, o cólon é um só, portanto, o intestino grosso é um só, tem, digamos, um só cólon, é apenas um, simplesmente divide-se por questões de classificação, divide-se em três, mas é um só, que é o ascendente, porque vem cá de baixo, como vocês me estão a ver, vem daqui, ele sobe e depois faz aqui uma curva para cá e depois vai descer até cá abaixo, à zona do reto, onde tem o ânus, e pronto, sai aquilo que vocês todos conhecem. Ora bem, o cólon ascendente depois tem o chamado cólon transverso e tem o cólon descendente, que faz depois um S, que é chamado zona sigmoideia, porque é um sigma, letra grega. E isto é o nosso intestino, depois com a chamada, portanto, com o reto e ampola retal, a seguir o ânus, e pronto, e o resto é tudo o que é fora. É aqui, num e noutro, que os processos são importantes. O intestino grosso é, portanto, o intestino grosso é a zona onde se deposita tudo aquilo que vem como lixo da produção. Portanto, o organismo comparado a uma fábrica, o intestino delgado é aquele onde faz exatamente a montagem, o aproveitamento e tudo, onde constrói tudo. Depois o lixo, que não presta, é deitado para ali, para o outro lado. Isto para explicar de uma maneira mais simples, para vocês entenderem, sem estes grandes nomes técnicos.
e depois aquilo que vai para lá, se este depósito está muito cheio, acontece que o que está aqui começa a vazar para o lado que não deve, ou seja, começa a envenenar o intestino delgado e a absorção é mal feita, porque o intestino delgado depois fica cheio de fezes também que não transitaram para a absorção. O intestino delgado também tem fezes, porque ele absorve e imediatamente o que fica é aquilo que já não é absorvido. Mas essas fezes depois vão passando para o intestino grosso, onde elas são preparadas para a saída final. Então a prisão de ventre é derivada a esse lado que ali está, que não debita o suficiente e vai causar danos. Pode ser devido a outros fatores, mas é exatamente uma acumulação de lixo. Em princípio, desculpem o termo, para entender. São depósitos tóxicos desnecessários que não precisamos deles. Então, o que é que acontece? Aquilo vai envenenar o corpo e começa a passar pelas fermentações que se dão, começa a passar gases que passam para o outro lado e vão influenciar negativamente a parte da absorção para as células. Onde vai estar aqui o pâncreas, o fígado... E depois tudo isso, o fígado, tudo vai sofrer o processo na mesma, porque efetivamente isto é complicado em termos de quando empanca o processo e não avança como deve de ser, isto começa a ficar tudo complicado. O intestino limpo a funcionar bem igual a organismo bom, sem problema e em boa saúde. Toda e qualquer doença, atenção a isto, toda e qualquer doença começa pelo intestino. Começa tudo pelo intestino. Que intoxica o sangue. Que intoxica exatamente o sangue por causa das vilosidades intestinais que acabam por levar para o sangue aquilo que não presta. Entretanto, vão-se acumulando como cola, goma, nas próprias paredes do intestino e ficando até por vezes petrificado, tipo de fezes desnecessárias a estarem ali e que acabam por bloquear e complicar o processo de absorção. Daí que é muito importante fazer-se, nesses casos, as lavagens intestinais. As lavagens intestinais são chamadas e foram conhecidas pelos nomes de Clister, que se usava muito, agora quase já ninguém usa. Agora, em vez do Clister, que era uma coisa que se usava com o irrigador e com umas mangueiras, agora vão à farmácia, compram umas coisas em bisnaga e em pacote, e são os Clisters de agora, que não têm grande utilidade em relação aos antigos. O essencial é fazer a moda antiga. Sem dúvida, o essencial é fazer a moda antiga. Por isso, lavagem ao cólon, chamado também hidrocólon, é uma coisa que se deve fazer e que eu vou aqui explicar como. Vocês podem aproveitar e tomar notas se quiserem. É assim, tem que se comprar uma cânula de borracha, que é a chamada cânula para enteroclise. É o nome daquilo. Uma cânula para enteroclise. O que é que quer dizer limpeza entérica? Enteroclise. Lise é, portanto, limpar, desfazer. Portanto, enteroclise. O que é que
é uma cânula de mais ou menos entre uns 30 centímetros, mais ou menos, e que é flexível e que se coloca, portanto, no tubo. Essa cânula tem que ser depois introduzida no ânus, não completamente, mas parte, é introduzido no ânus, não toda, quero dizer, não há... Hoje em dia eles vêm mais ou menos do tamanho. Pois, mas há umas, tem que se pedir a cânula de enteroclise. E então, o que se faz é o seguinte, aquilo unta-se com um óleo, portanto uma gordura, normalmente uma vaselina, era o que se usava, unta-se com vaselina e também se pode usar óleo de coco, não há problema, é 100% biológico, não tem problema nenhum. Coloca e depois abre-se a torneirinha da cânula, aquela coisa pequenina que você diz, é o pipo. O pipo. Mas o que vem agora daquele... É o pipo, mas tem que se pedir uma cânula para enteroclise. Coloca-se depois na saída do pipo, entendido? Coloca-se na saída do pipo e fica, essa é que se vai fazer a introdução. Sempre é aquela pequena... Pois, mas é preciso a gente conhecer isto, que é melhor para fazer a lavagem. Então, como é que se faz a lavagem? Com água, normalmente, regra geral, 1,5 litro de água... Mas a água normalmente boa hoje é purificada, não é aquela que... água, mas a água tem que ser fervida. A água deve ser fervida e depois deixada arrefecer. Vocês não vão introduzir água a ferver, nem água muito quente dentro do vosso organismo. É aquela chamada água morna. Vai-se pôr a chamada água tépida. Um pouquinho, ou morna, um pouquinho mais antes do morna, porque aquilo ainda demora um bocadito. Portanto, é assim. Como é que fazemos? Primeiro, a gente injeta dentro do nosso ânus, deitado, injeta cerca de meio litro do volume da água. Quero dizer que a água pode ser simples ou composta. Simples ou composta, o que é que isto quer dizer? Pode ser água apenas, pode ser água com azeite associado, para fazer lavagem e limpeza, que é das vezes necessário, ou pode até ter qualquer cozimento de alguma planta. Por exemplo, pode-se fazer água onde se ferveram malvas e depois de coar, para não ir... Ou orva cavalinha. Exatamente. Coa-se e em vez de fazer com água, faz-se com aquele líquido. Quem diz isto pode ser outra coisa. E depois, então, injeta-se meio litro, vai-se injetando devagar e a gente depois para a borrachinha, tira a cânula, portanto, aquela cânula especial que eu disse, e fica deitado, aguentando, porque aquilo inicialmente dá uma grande vontade da pessoa, mas aguentem-se, não deitem fora e depois deixam estar no intestino, vocês deitam-se de lado e a perna oposta ao lado em questão fletem, dobrando o joelho e ficam deitados para aquele lado, o máximo que aguentarem. Depois viram-se para o outro lado e fazem exatamente a mesma coisa. A seguir, então, vão ao vaso fazer a descarga do intestino. Ok? Depois disso, voltamos à mesma situação e então introduzimos 1 litro, o litro que falta. E vamos introduzi-lo todo no intestino. Aí pode dar mais vontade, mais rápida de deitar fora.
mas vocês têm que aguentar. E fazem outra vez tudo aquilo que eu disse. Outra vez, virado de um lado, a perna fletida, virado do outro, a perna fletida, e depois então é que descarregam tudo o que têm a descarregar. Mas neste último litro de água, convém não escolher daquele café biológico. Pode-se fazer com café, a lavagem de café, pode-se fazer efetivamente com as chamadas borras de café. Ou mesmo o café comprado, sim, biológico, pode-se fazer com café ou até com outro, pronto, como o café tem aquela tendência de limpar a borrata, aquela porcaria toda, tem uma também há quem ponha exatamente, portanto, o líquido de kefir. Só o líquido, sim. Sem ser só o líquido, apenas o líquido. Porque o kefir é feito, pode-se fazer kefir de água e pode-se fazer de leite. O kefir de água e o de leite são ricos, os dois, em chamados probióticos. Sim, portanto, tem fermentos. Exatamente. Então, se quiserem, na ocasião, nesta última lavagem, associar, mesmo ao café, associar o kefir de água, não faz mal nenhum. Pelo contrário, é uma limpeza muito bem sucedida. Se vocês tiverem hemorroidas, é normal que depois disto haja às vezes um sangramentozinho e tal, mas depois, também, né? Sim, mas isso depois vocês corrigem com vapores, por exemplo, alfavaca de cobra ou parietária, é uma planta que é muito comum e que apanhando ou comprando mesmo em ervanária e fervendo e quente, vocês podem apanhar vapores no ânus, que aquilo ajuda, ou mesmo lavarem-se com aquela água morna, pode ajudar nas hemorroidas. Se as hemorroidas estão muito inflamadas, um cubinho de gelo num plástico colocado lá próximo, na zona, ajuda a fazer a contração. Falando em hemorroidas, isso derivado ao intestino. As hemorroidas, o intestino precisamente propicia, pela prisão de ventre, propicia as hemorroidas. Exceto as mulheres, que muitas vezes as têm pelo parto, por causa precisamente da pressão no parto. Pronto. Mas esta é a situação do intestino, o cuidado que devemos ter, não é sempre, mas de vez em quando devemos fazer isto. Por outro lado, a seguir à lavagem do cólon, é importante reflorestar o cólon. Porquê? A água, ao lavar, varre. E varre, o que é que varre? Varre a chamada flora, a microflora, que são minúsculos seres vivos, bacterianos, normalmente não, sempre são bactérias e bacilos que estão lá no intestino. O famoso colibacilo, o Bacillus Escherichia coli, faz parte das bactérias intestinais benéficas. E já estou a ouvir vocês, benéficas como? A gente apanha colibacilo, está com uma infecção, tem que tomar antibiótico. Pois, mas isso é porque o intestino não está a funcionar bem e o bacilo sai do sítio e vai para onde não deve. Vai para o trato uretral e aí complica. Eu aproveito a sua deixa por uma razão. É que muita gente não sabe que o Covid trouxe aquilo que se chama o desinfetar as mãos com álcool e aloe vera. Só que o álcool mata estas tais coisinhas que está lá, mata e vem prejudicar muito, e de que maneira, o intestino. Porque a flora do intestino fica fraca. Sim. Nós, não só, a nossa pele, vocês já viram que aquelas pessoas que têm o hábito de lavar muitas vezes a mão andam com problemas de pele, por vezes. Já devem ter reparado. E já há muitos de intestino. Pois. O que é que acontece? Excesso de higiene
traz doença. Porque excesso de higiene mata a porcaria necessária. Porcaria necessária é assim. Primeiro, nós não temos inimigos. Temos substâncias de vida que são necessárias à própria vida. Se em excesso ou em falta, podem criar desequilíbrios. E é o que acontece. Temos uma flora também microbiana na pele, externamente, que é chamada flora saprófita. Quer isto dizer própria da zona e benéfica e necessária ao funcionamento. A primeira barreira importante na defesa do corpo é a pele. A pele é o primeiro órgão do sistema imunitário e reage aos estímulos exteriores. A pele também respira, a pele também nutre e a pele excreta, tal como o rim, a bexiga e a uretra, claro, e como os intestinos e o ânus. Portanto, a pele excreta. São órgãos de excreção. O pulmão também respira e também excreta. Deita fora aquilo que não presta. Depois do ar ser recebido e deixar o que é necessário, o resto do ar que já não tem utilidade é deitado fora. Portanto, a excreção e a nutrição são fatores próprios da pele, como a absorção e a eliminação são fatores próprios do intestino. Então, nós temos que ver que o nosso intestino é basicamente o mais importante para realmente fazer a boa nutrição, a boa absorção. E dar-nos a saúde. Claro, e com isto ter saúde. O intestino tem aquelas bactérias que eu falei que são necessárias, são também chamadas flora saprófita. Também temos uma flora assim na boca, na garganta, no nariz, nos ouvidos, em tudo o que são buracos, a gente tem isso. Portanto, estão lá porquê? Para defender, para fazer barreira e evitar. Como é que defendem? Quando há qualquer coisa, elas aumentam e geram, primeiro, a inflamação e, se não é suficiente, chegam à infecção. A infecção é para chamar a atenção, para nós ajudarmos o processo com algo que ajude a combater todo esse excesso que aconteceu, que está em putrefação e em perigo. Portanto, o intestino é importante na medida em que, quando tóxico, dá origem, talvez vocês não saibam, mas não há nenhuma gripe que se pegue que não comece primeiro pelo intestino e estômago, mas sobretudo o intestino. Por isso, antigamente, sempre que uma pessoa tinha febre, a primeira coisa que se fazia, o primeiro processo médico, era deitar a pessoa, dar-lhe uma alimentação leve ou até jejum e fazer clister para a limpeza do intestino. Era assim que se fazia no meu tempo, quando comecei. Portanto, sempre foi tratado isso. Outra coisa que é muito importante fazer-se e que ninguém liga é ter cuidado com os parasitas. O intestino é um meio onde progressam parasitas. Progressam parasitas oriundos de uma má alimentação e de cuidados
descuidados, portanto, cuidados que não se tiveram com a nutrição. Ou seja, todo e qualquer vegetal que comemos, biológico ou não, pode ter ovos de parasitas que estão ali enquistados, nós engolimos e eles vão desenvolver-se depois no nosso aparelho digestivo e vão colar-se. Vou dar exemplo de alguns. As amebas, por exemplo, mais nos países tropicais, mais facilmente, que é um protozoário, é um tipo, já não é uma célula, mas é um tipo de animal vivo que pode, portanto tem mais do que uma célula e pode criar problemas graves, portanto as amebas. Portanto, as famosas lombrigas podem vir perfeitamente ali. Mais do que lombrigas, temos muitas coisas mais, até apanhadas em águas que não estejam próprias, como a Giardia lamblia, que é comum produzir diarreias amareladas, pastosas e com muco. Um muco fica assim, uns olhos de gordura. É sinal que pode haver uma infestação de giardia. Chama-se isso uma crise de giardíase, intestino tóxico. Portanto, as ténias, as famosas ténias, portanto, que é chamada de cistocercose, as ténias, que são terríveis, podem desenvolver-se e não ficam só no intestino, podem parasitar outras áreas do corpo. Até para o cérebro. E para o cérebro, e pulmão, etc, etc, etc. É terrível. Temos outros que também são péssimos e que normalmente se adquirem pelo consumo de carne de porco, que é as triquinas, a triquinose, que são uns vermes que furam os músculos e tudo isso e que dão grandes crises de reumatismo, etc., que não é reumatismo, é parasitarismo. Mas essa do porco é em tudo, em qualquer tipo da carne de porco, mesmo no torresmo? E qualquer tipo de carne de porco. Mas principalmente contrai-se se consumir carne de porco não bem cozinhada. Mas mesmo assim está sujeito a que possa ter contaminação de triquinas. Isto nem sempre se consegue observar em exames de análises clínicas. Muitos destes parasitas não são visíveis, só os detectamos pelos sintomas. E quanto à parte vegetal que a gente vamos comprar nos mercados, elas convém sempre em casa pôr naquela pana, fazer uma limpeza entre uns 10 minutos com a água. Antes era porque a pintura e outro, hoje que ela foi retirada praticamente do mercado, às vezes em quando aparece aí, faz-se com lexívia, não ora que a quantidade. Concordo plenamente, sobretudo com os cloretos, por uma razão. O cloreto é muito mais biologicamente aceitável para o nosso corpo. Claro, não se vão pôr agora a beber lexívia, não é? Portanto, mas o nosso corpo reage melhor ao estímulo do cloreto. Tem maior identidade bioquímica no nosso organismo, em termos de ação. Daí que, em pequena proporção, deve-se colocar umas gotas de hipocloreto na água. Que é num litro, 10 gotas num litro de água? Mas nem é preciso tanto. Não precisa tanto. Basta 5 ou 8 gotas para 1 litro e meio de água e perfeitamente passar os vegetais lá, deixá-los um bocadinho... Uma meia hora, uma hora. Nem é preciso tanto.
meia hora dá à vontade, deixá-los aí e depois de já ter feito a lavagem, deixá-los aí e pronto, e depois se quiser pode lavá-lo mais numa água corrente e estão prontos a cozinhar sem problema. Pronto, o intestino praticamente não foi É tudo o dito. mestre, o intestino é o mestre da saúde. O intestino é a chave do êxito para viver bem e estar saudável. Basicamente é isso. O cancro e todas as outras doenças começam todas por um intestino tóxico. Todas por um intestino tóxico. As crises de reumatismo vão todas pelo intestino também. Todo o tipo de alimentos mal usados, mal combinados e em excesso é indutor de doença, ou seja, igual a intestino tóxico. Daí que é importante, para desintoxicar o intestino, sobretudo quem não tenha graves doenças da parte intestinal, como por exemplo colite ulcerosa ou colite de Crohn, quem tiver problemas intestinais, ou mesmo que os não tenha, convém de tempos a tempos fazer uma lavagem de cólon para desintoxicar. 3 vezes por ano? 3 ou máximo 4 se houver necessidade. Mas no mínimo? No mínimo 3 vezes por ano, perfeitamente. No princípio do ano, é meio no fim, quando se come muita porcaria sim. das festas. Evitar, sobretudo, comer doces. Os doces são a pior coisa que se come para o corpo e, sobretudo, para o intestino. Mas mal. Não é verdade. Temos que dizer a verdade. Porquê? Porque os doces vão levar açúcar de má qualidade ao corpo e é indutor da fomentação de mucos que impedem a absorção das células. Portanto, o organismo, cada vez que se tem que defender, segrega mucos para se defender. E isso é para impedir certas coisas. O que acontece ao comermos doces? Estamos a segregar mucos no aparelho digestivo sem necessidade e não nos deixa depois, bloqueia depois a assimilação dos outros nutrientes que são importantes. Uma coisa que eu já disse, a fruta é muito importante ser consumida, já falei aqui isso, volto a falar, é muito importante consumir fruta, mas a fruta, para ser bem aproveitada pelo organismo, deve ser consumida de preferência sozinha, é o ideal, fazer só refeição de fruta, entre as refeições principais, fazer uma refeição de fruta, o que seria um lanche de outra coisa qualquer, ser somente fruta. Ou então começar a refeição primeiro pela fruta, esperar quase meia hora, não é preciso tanto, mas quase meia hora, não deixar cair a meia, uns 20 minutos, e começar então a refeição, primeiro depois por uma sopa e depois então... Eu estou-me a rir porque aqui é o contrário, é após a comida que comem a fruta. Mas é aqui, é em Portugal e é em quase todo lado. É errado. Eu vou explicar. Quando se come fruta no fim, ou mesmo depois de comer um cereal, ou o que for, quando se come a fruta depois disso, o que é que acontece? O açúcar que a fruta tem, que é a frutose, é absorvido, mas os nutrientes da fruta ficam bloqueados pelo resto do alimento e essa fruta entra em putrefação no organismo. Portanto, o subproduto que iria beneficiar não beneficia. O que é que provoca? Fermentações e gases. E isto é igual a má digestão. Quando a fruta é para promover a digestão, para ativar as enzimas, nós fazemos tudo ao contrário para ela destruir. Esse é que está o erro. É isso. Outra coisa que nós fazemos com regularidade é, à refeição, tomar bebidas geladas. Nunca se deve fazer isso. E também não se deve beber muita água à refeição. Porquê?
Porque à refeição, antes da gente fazer a primeira ingestão do alimento, o corpo, através do estômago, o estômago já está fora do intestino, mas convém, porque aqui há parte de assimilação e boa nutrição, daí que a gente tem que dizer. Os sucos do estômago, que aliás é ácido puro, ácido clorídrico, está já preparado e já estão também no estômago preparadas enzimas que já foram segregadas pela vontade de comer, já lá chegaram do pâncreas e também do fígado, da parte da vesícula. Chegaram já os respectivos que estão à espera. Está tudo preparado, já estão segregadas enzimas para. E o que é que a gente faz? Bebe água gelada, ou mesmo muita água sem ser gelada. O que é que acontece? Vamos diluir aquele caldo que estava já preparado para receber. Ou seja, atrasamos o fator digestivo e perturbamos a respectiva, portanto, composição que já estava preparada. Daí, esta digestão vai ser já uma má digestão. Podemos tomar líquido com a refeição? Sim, não muita quantidade, pequena quantidade, mas sobretudo quente. Há estudos até que diz meia hora antes ou depois. Ou então mesmo durante, pode-se tomar, mas sobretudo quente. O mínimo e, quando muito, um chá, portanto, uma infusão de planta, que até o ideal é que seja estimulante a digestão. Que planta estimulante a digestão eu aconselho? Por exemplo, alcachofra, que vai beneficiar o fígado, São Roberto, que tem várias propriedades, até anticancerígenas e tudo, mas que auxilia a digestão. Melissa ou cidreira, que é calmante e beneficia a digestão. Quer dizer, qualquer uma destas pode ser usada. O boldo também. Portanto, quer dizer, plantas do foro benéfico à digestão. Isto é o que seria ideal para ter uma vida sã, sem problemas e um longo desempenho. A limpeza do intestino, tudo bem, mas ainda falta uma limpeza, será para a próxima vez. A limpeza do sangue, ou então falaremos de cancro. Sim, as limpezas de sangue são importantes. E o intestino é muito importante na chamada limpeza do sangue. Pois, também. Porque a vida da carne está no intestino e no sangue. Mas o intestino em primeiro. Mas o sangue, que eu disse, o sangue é o que vai lá buscar os nutrientes para as células. Cancro igual a doença celular. Doença celular por má nutrição da mesma, por adicionar substâncias impróprias, assim vem o dito cancro e outras doenças. Para a semana falaremos então do cancro e as suas derivadas doenças do intestino. Sabemos por onde ele passa. Intestino fora. Vamos então para a semana falar do cancro. Sem dúvida. Um bem-aja a todos vós. Muito grato e aproveitem o máximo que possam. Obrigado. Porque um programa de saúde não é para todos. É para aqueles que estão inteligentes e que querem ter uma boa vida. Podíamos fazer programas de muita coisa. Mas o mais importante... Queria só aqui acrescentar uma coisa. A saúde não se adquire por tomar remédios. A saúde adquire-se por métodos preventivos. E o maior método preventivo está na forma de vida, o método de vida e, sobretudo, o método alimentar e os pensamentos que nutrem. Isto é saúde e verdadeira prevenção. Ou seja, mais do que qualquer vacina, acima de qualquer vacina, a verdadeira garantia da boa saúde é a boa vida no sentido correto de normas saudáveis, a boa nutrição, o bom descanso, o bom exercício e o respeito pela natureza e pelos demais. É isto. Assim
mantém-se a saúde. Com medicamentos, os medicamentos já não são para a saúde, são exatamente para a doença e frequentemente mantêm doentes. É verdade. Bem, e agora... Bem-ajam. Bem-ajam e até ao próximo Até à próxima. Obrigado. Estes vídeos que falam de saúde, às vezes são um pouco demorados para algumas pessoas. É verdade. Mas é menos tempo que uma tourada, é menos tempo do que um jogo de futebol, é menos tempo que um mexerico. É a saúde que está em primeiro lugar. Ninguém é obrigado a ver, mas se uma pessoa vir e se for benéfico para ela, é preferível do que a veja 1000 touradas.